Olá pessoal, vamos examinar nesta aula o funcionalismo penal de Jacobs, ok? Jacobs é um penalista e filósofo alemão, ok? Então, Jacobs, funcionalismo penal do Jacobs. Outros nomes desse funcionalismo. É conhecido também como funcionalismo radical, funcionalismo sistêmico e funcionalismo jurídico penal, ok? Então esse funcionalismo penal do Jacobs tem esses nomes, funcionalismo radical ou sistêmico ou funcionalismo jurídico penal, ok? Bom, de acordo com o funcionalismo do Jacobs, a função do direito penal é proteger a vigência das normas jurídicas. Em outras palavras, a função do direito penal é proteger a própria norma jurídica. Esta é a função do direito penal. Garantir a vigência da norma jurídica, isto é, proteger a norma jurídica. Esta é a função do direito penal. Tradicionalmente, sempre se entendeu que a função do direito penal é proteger os bens jurídicos. A função seria proteger os bens jurídicos. O Jacobs diz, olha, não é esta a função principal do direito penal. A função principal do direito penal é proteger a vigência da norma jurídica, é garantir a vigência da norma jurídica. Daí ele diz o seguinte: a sociedade ela é construída através de uma série de valores, não é isso? Cada sociedade tem os seus valores. E esses valores são protegidos pela norma jurídica. Então a sociedade tem uma identidade, a estrutura da sociedade é formada pelos valores, pelo modo de pensar daquela sociedade, o modo de pensar das pessoas daquela sociedade, ok? Então a identidade social abrange o modo de pensar, os valores de uma determinada sociedade, ok? A identidade normativa da sociedade é construída através das normas jurídicas. A identidade normativa é construída através das normas jurídicas. Quer dizer, a identidade da sociedade é construída através dos valores das pessoas que habitam que compõem aquela sociedade, não é isso? Os valores, o modo de pensar. Agora, a identidade normativa é construída através das normas jurídicas. Muito bem. O crime viola esta identidade normativa, ok? Porque o crime desautoriza as normas jurídicas. O crime desautoriza as normas jurídicas, então o crime viola as normas jurídicas. E a função do direito penal é justamente a de restaurar a vigência da norma jurídica que foi violada, é restaurar a autoridade da norma, a vigência da norma, porque para que se mantenha a estrutura da sociedade, é preciso que as normas sejam respeitadas. Então, a função do direito penal é justamente garantir a vigência da norma, garantir a autoridade da norma jurídica. Ok? Esta teoria do Jacobs, na verdade, ela se inspirou numa outra teoria chamada teoria dos sistemas de Luhmann. Teoria dos sistemas de Luhmann. Ok? O que é essa teoria dos sistemas de Luhmann? Vamos lá. Teoria do sistema de Luhmann. O Luhmann é um filósofo e sociólogo alemão também, tá? E ele desenvolveu essa chamada teoria dos sistemas. Ele encara a sociedade como um contexto de comunicação. Sociedade seria isso, um contexto de comunicação onde cada indivíduo ele é pessoa à medida do papel e desempenha um papel, né? A sociedade é um contexto de comunicação onde cada pessoa desempenha um determinado papel. Quer dizer, o sujeito é reconhecido como pessoa por desempenhar um determinado papel. Okay? Então existe um contrato social, um contrato na sociedade, existe um contrato entre os membros da sociedade, onde nesse contexto de comunicação, cada pessoa vai exercer um papel. E esse contrato social, ele cria expectativas para as pessoas.
Quer dizer, eu posso agir assim porque eu sei que você vai agir assado, ok? Eu posso agir dessa forma porque eu espero de você esse outro comportamento. Então, existe aí expectativas entre as pessoas. Isto é, confiança recíproca. Expectativa seria, a sociedade cria, nessa engrenagem da sociedade, é preciso que haja uma relação de confiança entre as pessoas. Confiança no respeito às normas jurídicas, que as normas jurídicas garantem a identidade da sociedade, ok? Uma pessoa espera que a outra se comporte de determinado modo. Existe essa reciprocidade, essa relação de confiança, ok? E o crime quebra essa confiança, quebra essa expectativa, ok? Então, o direito penal entra em cena para restaurar a vigência da norma, para restaurar a autoridade, restaurar a confiança que todas as pessoas devem ter em relação à norma jurídica, para que a sociedade possa seguir em frente. Porque senão vira uma bagunça e a sociedade vai se deteriorar. Porque se não tiver a norma jurídica para garantir a identidade da sociedade, as regras seriam violadas e a sociedade, então, iria se atravancar, né? Essa relação de confiança iria paralisar tudo. Então, a função do direito penal é restaurar a vigência da norma, restaurar a autoridade da norma jurídica. Em outras palavras, o direito penal tem a função de preservar esse contrato social que existe. Ok? Muito bem. Preserva o contrato social porque preserva, o que garante esse contrato social, essa confiança entre os membros da sociedade é a norma jurídica. Então, o direito penal, ele preserva a autoridade da norma jurídica. Essa é a função do direito penal. Preservar a autoridade, o respeito, a vigência à norma jurídica para que esse pacto, que esse contrato social siga em frente, ok? Essa é a teoria básica do Jacobs, para vocês entenderem. Então, a função primordial do direito penal é proteger as normas jurídicas, garantir a autoridade, a vigência das normas jurídicas e não propriamente proteger os bens jurídicos. Tradicionalmente, a função do direito penal seria proteger os bens jurídicos. E Jacobs, ele diz, não é nada disso. A função do direito penal é proteger a própria norma jurídica. Daí ele até ressalva, secundariamente, o direito penal acaba protegendo os bens jurídicos. À medida que o direito penal protege a norma, ele acaba, de uma certa maneira secundária, reflexa, protegendo o bem jurídico. Mas ele diz, a função principal do direito penal não é proteger os bens jurídicos, que os bens jurídicos são perecíveis. Não é apenas o crime que destrói bens jurídicos. O bem jurídico é destruído também por atos estranhos ao crime. Por exemplo, uma doença mata a pessoa. Uma doença, um acidente, ok? Então, os bens jurídicos são perecíveis, podem ser destruídos pelas doenças, por acidentes, por outros fatos estranhos ao crime. Então, a função do crime não é proteger o bem jurídico. A função do crime é garantir a vigência da norma, garantir a autoridade da norma. Ok? Muito bem, agora vamos entender agora a repercussão de toda essa teoria do Jacobs. Qual a repercussão dela no direito penal? Para isso, eu vou traçar um paralelo entre o funcionalismo do Jacobs e o funcionalismo que nós vimos na aula passada, que é o funcionalismo do Klaus Roxin. Ok? Por favor. Roxin. Os dois são penalistas alemães. Ok? Então, vamos traçar o paralelo entre o funcionalismo do Jacobs e o funcionalismo do Roxin. Bom, a primeira questão crucial aí, a função do direito penal. Roxin, a função do direito penal é proteger os bens jurídicos. Essa é a função principal do direito penal, proteger os bens jurídicos, ok? Jacobs, a função do direito penal é proteger a norma, não é o bem jurídico, é proteger a norma jurídica, é garantir a autoridade, a vigência da norma jurídica. Ok? Então, essa já difere, então, no tocante à função. Depois, vocês vão me acompanhar, vocês vão ver a repercussão disso, tá? Bom, aí vem a questão da antecipação do delito. Poderia
transformar em crime, o chamado antecipação do delito, é o fato da lei incriminar atos preparatórios e incriminar perigo abstrato. Ok? O ato preparatório não ataca o bem jurídico. Ato preparatório não põe em perigo o bem jurídico. Ok? Ah, comprei uma faca para matar alguém. Dizendo, eu não coloquei em perigo a pessoa. Ok? Então, os atos preparatórios não colocam em perigo o bem jurídico. E alguns crimes de perigo presumido, isto é, onde não há um perigo concreto ao bem jurídico, que é o que se chama de fenômeno da antecipação do delito, que abrange a incriminação de atos preparatórios e a incriminação do perigo presumido. O ROC-SIM não admite. O ROC-SIM não admite, que diz o seguinte, a lei só pode incriminar comportamentos que lesam o bem jurídico ou que criam uma situação concreta de perigo ao bem jurídico. É o princípio da ofensividade. O princípio da ofensividade, de acordo com o ROC-SIM, a lei só pode transformar em crime um comportamento que lesa o bem jurídico ou um comportamento que põe o bem jurídico em perigo concreto, segundo o ROC-SIM. Ok? Bom, porque se a função do direito penal é proteger bem jurídico, a lei não pode transformar em crime comportamentos que não põem o bem jurídico em perigo. A lei não poderia transformar em crime atos preparatórios, perigo abstrato, porque são comportamentos que não põem o bem jurídico em perigo. Já Jacobs diz o seguinte, a função do direito penal não é proteger o bem jurídico, é proteger a norma jurídica. Então a lei está livre para transformar em crime atos preparatórios, a lei está livre para transformar em crime o perigo presumido. Ok? Aqui no Brasil nós temos alguns casos em que a lei incrimina atos preparatórios, por exemplo, o crime de associação criminosa, artigo 288, é uma incriminação de atos preparatórios, incitação ao crime, apologia ao crime, em suma, artigos 286, 287 e 288 incriminam atos preparatórios. Temos vários casos de atos preparatórios. E o perigo presumido aqui no Brasil também está cheio de crime de perigo presumido. Porte de arma, porte de droga, não é isso? Em suma, está cheio de crime de perigo presumido aqui no Brasil. Ok? Muito bem. Que o Jacob diz o seguinte, o que determina a legitimidade do direito penal, quem determina a legitimidade do direito penal, é a sociedade. É a sociedade que, através, é claro, do poder legislativo, né, é a sociedade que vai dizer o que o direito penal pode e o que o direito penal não pode. Ok? Porque a sociedade é responsável pelo sistema, pela construção dos seus próprios valores. A sociedade é responsável pela construção do seu sistema de comunicação, segundo dizia Luhmann. Então, é a sociedade que define o que é relevante e o que não é relevante. Sociedade, através dos seus órgãos competentes, poder legislativo, que define o que é competente e o que não é competente, o que é relevante e o que não é relevante, né? O que é do interesse do direito penal, o que não é do interesse do direito penal. Quem determina isso é a sociedade. Porque é a sociedade que constrói a sua identidade, isto é, os seus valores primordiais. Então, o Jacob diz, nada obsta que se incrimine perigo presumido, nada obsta que se incrimine atos preparatórios. Então, enxergamos aí a primeira repercussão prática, né? A questão de incriminar comportamentos que gravitam aí no termo da moralidade. Tem alguns comportamentos que gravitam no termo da moralidade. Por exemplo, homossexualismo, mentira, adultério. Em suma, comportamentos que se situam num terreno da moralidade, em suma, que alguns aceitam, outros não, que é meio duvidoso, não é isso? E para determinadas pessoas da sociedade. Comportamentos que gravitam em torno da moralidade. O ROC-SIM diz, não podem ser incriminados. A lei não pode incriminar a pederastia, por exemplo, que é o homossexualismo masculino. A lei não pode incriminar a pederastia, a lei não pode incriminar a mentira, transformar a mentira em crime, ok? Porque a lei só pode incriminar comportamentos que lesam o bem jurídico, que põem o bem jurídico em perigo concreto.
E esses comportamentos que se situam no terreno da moralidade não lesam bem jurídico nenhum. Não lesam bem jurídico. Não põem o bem jurídico em perigo. Então não podem ser transformados em crime, de acordo com o Roquessin. Ok? Lembrando que aqui no Brasil o Código Penal Militar incrimina a pederastia, né? Veja o absurdo. O Código Penal Militar transforma em crime a homossexualidade masculina do militar. É um absurdo, evidentemente, que é inconstitucional porque viola o princípio da dignidade da pessoa humana, né? No meu modo de ver. Já o Jacobs, ele libera, não, a lei está livre para incriminar comportamentos que se situam no terreno da moralidade. Está livre, porque quem define o que é legítimo para o direito penal é a sociedade. É a sociedade que vai construir a sua identidade de valores. O direito penal não existe para proteger bens jurídicos. O direito penal existe para proteger a identidade da sociedade. Isto é, para proteger a norma jurídica. A norma jurídica protege a identidade da sociedade. O direito penal existe para proteger as normas jurídicas, isto é, para proteger a identidade da sociedade. E essa identidade quem constrói é a sociedade. Então a sociedade está livre para transformar em crime aqueles comportamentos que se situam no terreno da moralidade. Ok? Aí a questão do direito penal nos regimes totalitários, né? Outra diferença, o direito penal nos regimes totalitários, como por exemplo no nacional-socialismo alemão, do Hitler, nacional-socialismo alemão de Hitler, que fez barbaridades, né? Muitos estados teocráticos que existem até hoje no mundo, não é isso? Que oprimem as pessoas, oprimem as mulheres. O direito penal nesses estados totalitários ou então nesses estados teocráticos, não é isso? O Roquessin diz, é um direito penal ilegítimo. Esse direito penal que existe nesses estados totalitários, nessas ditaduras, nesses estados teocráticos em que se suprime as garantias, é um direito penal ilegítimo, porque o direito penal ele tem que estar em sintonia com a dignidade da pessoa humana. O Roquessin diz. Direito penal tem que estar em sintonia com a dignidade da pessoa humana. Tem que respeitar os princípios da dignidade, tem que respeitar a dignidade da pessoa humana, tem que respeitar os direitos humanos. O direito penal legítimo é apenas aquele que respeita direitos humanos, respeita o Estado democrático de direito. Então, o direito penal, para ser legítimo, para ser realmente chamado de direito penal, ele tem que estar de acordo com os direitos humanos e com o Estado democrático de direito. Então, o direito penal nesses estados totalitários, nesses estados teocráticos, isso não é um direito penal. Isso não é direito. Isso não é direito. Isso não é direito. Não é direito penal e nem direito é. Isso é força. Isso é querer se impor pela força. O Jacobs, ele diz não. Isso é um direito penal, porque o direito penal existe para garantir a autoridade, a vigência da norma, para garantir aquela identidade da sociedade que as normas visam garantir. Então isso é um direito penal legítimo. É um direito penal legítimo. Porque quem constrói o direito penal é a sociedade. E nesse aspecto o Jacobs foi muito criticado, porque o seu funcionalismo acaba protegendo esse tipo de direito penal arbitrário. E o Jacobs foi alvo de críticas severas nisso, que ele estava protegendo, fazendo um direito penal para amparar esses estados totalitários. Daí Jacobs, então, constrangido com as críticas, ele saiu em sua defesa, meio que recuando, né, dizendo o seguinte, olha, esse direito penal que eu criei é o direito penal que é diferente do direito penal que deveria ser. Quer dizer, eu não estou falando do direito penal que deveria ser, o que deveria ser feito. Eu estou falando como é o direito penal. Eu estou retratando um fenômeno que existe. O direito penal é assim. É assim. Ele acaba protegendo até mesmo os estados totalitários. Ok? Muito bem. Outra diferença entre os dois funcionalismos no tocante à pena, né? O Roquessin, funcionalismo moderado do Roquessin, diz que a aplicação da pena depende da responsabilidade do criminoso. A responsabilidade exigiria a culpabilidade e a necessidade da pena. Então o Roquessin diz, olha, para sofrer pena não basta a culpabilidade. É preciso ainda
a necessidade, é preciso ainda apurar se aquele criminoso merece ou não a pena. Ok? E ele diz, a função da pena é proteger o bem jurídico. Essa é a função da pena, proteger o bem jurídico. Tá? A pena tem aquelas funções tradicionais, portanto, a função de prevenção geral. Prevenção geral a pena é um meio para intimidar a coletividade, para intimidar todos. Então, cria-se o crime para criar uma intimidação coletiva para todo mundo respeitar. Ok? E a prevenção especial, que visa recuperar o criminoso. Tá? Então, o Rock Sim, ele mantém essa visão tradicional, no sentido que a função da pena é prevenção geral, isto é, meio de intimidar a coletividade, que é o direito penal simbólico, né? Que é o meio de intimidar a coletividade, e a prevenção especial, no sentido de recuperar o criminoso. E, em outras palavras, ele diz, a função da pena é proteger os bens jurídicos. Por isso que existe uma prevenção geral, uma prevenção especial, mas, no fundo, o que se visa é a proteção aos bens jurídicos. Daí Rock Sim diz, se não há mais necessidade de aplicar a pena àquele criminoso, porque não precisa mais da prevenção, no caso aí, não vai atender aí a prevenção geral, nem a prevenção especial. Por exemplo, o criminoso já está recuperado, ele não precisa mais de pena, porque ele já está recuperado, ele já assimilou o valor, ele está recuperado. E a própria coletividade, vamos dizer assim, já se conscientizou que para aquele criminoso não precisa aplicar a pena. Já existe uma consciência coletiva que naquele caso não há necessidade de aplicar a pena naquele caso. Já existe uma consciência coletiva nesse sentido. Então não se aplica a pena. Então imaginemos um sujeito que praticou um furto, ele praticou um furto, mas alguns dias depois ele virou um pastor, agora ele está pregando a religião, só prega o bem e tal, já está recuperado, já existe uma consciência coletiva de que ele está recuperado, então ele não precisaria sofrer a pena. Ok? De acordo com o Rock Sim. Tá? Quando a pena se torna desnecessária para proteger o bem jurídico, ela não precisa mais ser aplicada. Ok? Ao criminoso que já está recuperado, e que já há uma consciência coletiva de que ele está realmente recuperado. Entenderam? Já o Jacobs não tem nada disso. Jacobs diz o seguinte, praticou o crime tem que sofrer pena. E ele diz, a função da pena, ele chama, a prevenção geral positiva, que ele chama, né? Prevenção geral positiva, que significa... A função da pena é reafirmar a vigência da norma jurídica. É proteger a norma, é resgatar a confiança no direito. Essa é a função da pena. Prevenção geral positiva. Prevenção geral positiva, que significa a função da pena é reafirmar a vigência do direito. Garantir a vigência do direito, proteger a norma violada. Resgatar a confiança que as pessoas devem ter no direito. É o que se chama de prevenção geral positiva. Então, ele diz, a pena, ela tem que servir como sendo um exercício de aceitação das consequências da norma violada. A pena é um exercício de aceitação das consequências da norma violada. Então, ainda que o criminoso esteja totalmente recuperado, ainda que não haja mais, por parte da sociedade, aquela necessidade de puni-lo, ainda que ele esteja recuperado, a sociedade já não tem interesse em puni-lo, mesmo assim ele vai sofrer pena como um exercício. Cumprir pena é fazer um exercício de aceitação, é um exercício de aceitação das consequências do crime. É isso. Exercício de aceitação das consequências da norma violada. Então, aplica a pena a todo e qualquer criminoso, ainda que ele esteja completamente recuperado. Ele vai ter que se sujeitar a esse exercício de aceitação das consequências do crime para que se mantenha fiel ao direito. O Jacobs até diz, esse negócio de prevenção geral da pena, prevenção especial, ele diz, até existe, a pena tem essa função, mas num plano secundário. Prevenção geral seria intimidar a coletividade.
prevenção especial, recuperar o criminoso. Existe sim essa função, mas não é a principal. São funções secundárias. A função principal da pena é de proteger a norma, restaurar a vigência, restaurar o respeito que as pessoas devem ter à norma. Então, todo mundo que violar a norma tem que sofrer pena. Ok? Então, com base nisso, tem a questão do princípio da insignificância, ou princípio da bagatela, né? O princípio da insignificância ou o princípio da bagatela. Para Rocksin, aquelas condutas que lesam o bem de maneira ínfima, quando o bem jurídico é lesado de maneira irrisória, quando o bem jurídico é lesado de maneira irrisória, o Rocksin diz, aí o fato é atípico. Não existe uma tipicidade material. O fato é atípico, não existe tipicidade material. O sujeito furtou aí uma caixinha de fósforo, furtou um clipes. O Rocksin diz, o fato é atípico, que não existe aí a tipicidade material para o Rocksin. A pena é desnecessária. Nesse caso, a pena é desnecessária, porque não é necessária para proteger o bem jurídico. Então, nem se aplica a pena, o fato é atípico. Quando o bem jurídico é violado de maneira ínfima, de maneira irrisória. Já para Jacobs não tem nada disso. Violou a norma jurídica, sofre a pena, porque a função do direito penal não é proteger o bem jurídico, não é o bem jurídico em si, mas sim o comportamento dele de se rebelar contra a norma. O criminoso se rebelou, foi infiel à norma, então ele tem que sofrer a pena, porque o principal aqui não é o bem jurídico, o principal é a atitude dele de ter violado a norma. Então o princípio da insignificância não existe na doutrina de Jacobs. Ok? A doutrina do Rocksin permitiu a construção do que vem sendo chamado aqui no Brasil de princípio de bagatela imprópria, que é o princípio de bagatela imprópria. O princípio de bagatela imprópria ocorre quando o bem jurídico lesado tem relevância. O bem jurídico lesado foi lesado de forma relevante. Mas, na hora da sentença, o juiz conclui que a pena é desnecessária, que não há necessidade da pena mais, porque aquele sujeito já está recuperado e a prevenção geral também não existe por parte da sociedade, vamos dizer assim, aquela cobrança para que ele seja punido. Então, o princípio da bagatela imprópria. O princípio da bagatela imprópria, quando o juiz, no caso concreto, deixa de aplicar a pena por entender que a pena é desnecessária. Desnecessária porque, primeiro, que o sujeito já está recuperado, não precisa de pena. E segundo, porque a prevenção geral, a própria sociedade já reconhece que ele não precisa da pena. Então, imaginemos aquele exemplo daquele sujeito que cometeu um furto. Imaginemos, ele furtou um bem aí. Ok? Mas imaginemos, depois, no dia seguinte, ele devolveu o bem, ele se arrependeu, ok? Demonstrou um arrependimento. Depois ele passou a ter comportamentos que demonstram que ele realmente está recuperado, passou a fazer o bem para as pessoas. Quer dizer, e a própria coletividade reconhece, para aquele sujeito não precisa aplicar pena. Então o juiz, no caso concreto, constata, bom, nesse caso não precisa aplicar pena. Deixa de aplicar a pena. Parece que o perdão judicial, né, esse princípio da bagatela imprópria, parece que o perdão judicial. Em ambos o juiz deixa de aplicar a pena. No perdão judicial, o juiz deixa de aplicar a pena nos casos em que a lei autoriza. Né? A lei autoriza o perdão judicial. Então o juiz deixa de aplicar a pena nos casos que a lei autoriza. No princípio da bagatela imprópria, o juiz deixa de aplicar a pena nos casos em que ele mesmo, o juiz, constata que a pena é desnecessária. Não é a lei que diz. Ele constata que a pena é desnecessária. Desnecessária por quê? A prevenção especial, o sujeito já está recuperado. E a prevenção geral, não existe mais aquela cobrança no sentido da necessidade da pena para aquele criminoso. Ok? O STJ já vem aplicando esse princípio da bagatela imprópria, mas não tem sido admitido em casos de violência doméstica. Até tem um julgado do Supremo Tribunal Federal dizendo que em violência doméstica não se pode aplicar o princípio da bagatela imprópria. Aquela seu marido bateu na mulher, mas agora o casal se reconciliou, está vivendo bem, não sei o quê. Mas porque na violência imprópria o bem jurídico tem uma relevância especial, né? Não pode aplicar o princípio da bagatela imprópria de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Ok?
O princípio da insignificância ou bagatela própria, significância ou bagatela própria é quando o bem jurídico é mínimo, foi lesado de forma ínfima. Daí o fato é atípico, segundo Roxin. Agora, o princípio da bagatela imprópria é uma construção que foi feita com base na teoria do Roxin. Bagatela imprópria ocorre quando o bem jurídico lesado foi significante, mas no caso concreto se constatou que a pena é desnecessária. Então o juiz deixaria de aplicar a pena. Então a teoria do Roxin permite o desenvolvimento de teorias como esta, teoria da bagatela imprópria. Já no funcionalismo do Jacobs, mas nem pensar num princípio de bagatela própria, princípio de bagatela imprópria. Isso não existe na teoria no funcionalismo do Jacobs. Violou a norma, tem que ser punido. Ok? Uma outra diferença também que existe entre os dois funcionalismos é no conceito de conduta, né? Ou ação em sentido amplo. O Roxin, ele define a conduta como sendo um comportamento que cria um risco intolerável. Quer dizer, a conduta relevante para o direito penal é aquele comportamento que cria um risco intolerável, que cria um risco acima do permitido. Acima do permitido. Ok? Nós já analisamos, né? Um risco intolerável, um risco acima do permitido. E ele diz, na análise do conceito de conduta, é preciso analisar o caso concreto, com base na política criminal. Então, o conceito de conduta tem que ser analisado à luz do caso concreto, com base na política criminal. A conduta para o direito penal é aquela que cria um risco socialmente intolerável. Cria um risco socialmente intolerável. É um risco que realmente viola os princípios da política criminal. Ok? Mas o Roxin, ele separa, conduta é uma coisa, culpabilidade é outra coisa. Ele mantém aí a estrutura do direito penal, né? Ele mantém as categorias penais. Conduta é uma coisa, antijuridicidade é outra, culpabilidade é outra. Separa os institutos, mantém essa sistematização do direito penal. Já o Jacobs, ele define a conduta de maneira diferente. Ele diz a conduta, ou ação em sentido amplo, é uma tomada de postura, isto é, uma forma de expressar-se contra a norma jurídica. Ele diz que conduta é isso. Conduta é uma tomada de postura do agente, isto é a forma de ele se expressar contra a norma jurídica penal, né? Conduta seria para o Jacobs isso. É o não reconhecimento da validade da norma. É aquele comportamento que se rebela contra a norma penal. Conduta é isso. É uma forma de se expressar contra a norma penal. De se rebelar contra a norma penal. Ok? Então, para o Jacobs, então, conduta penalmente relevante. O que é a conduta? É aquele comportamento em que o agente se expressou contra a norma penal. Expressão de rebeldia frente à norma penal. Isto é, conduta é o comportamento humano que viola a norma penal. Em outras palavras, é isso para o Jacobs, conduta penal, comportamento humano que viola a norma penal. Então, o Jacobs, ele mistura tudo. A culpabilidade está dentro da conduta para o Jacobs. Culpabilidade está dentro da conduta. Só há uma conduta penal se for culpável. Isto é, se ele podia agir conforme o direito. Né? Se ele podia agir conforme o direito e não agiu, daí existe a conduta para o Jacobs. Então, a conduta seria o próprio crime, seria o injusto culpável, seria o fato típico antijurídico e culpável. Isso seria a conduta. Seria o comportamento culpável. Porque se é culpável é porque é típico e antijurídico, né? Se tem culpabilidade é porque tem tipicidade antes, tem antijuridicidade. Então, Jacobs, ele coloca a culpabilidade dentro da conduta. Culpabilidade é o poder de agir conforme o direito. Você podia agir de acordo com o direito, mas não agiu. Então, você é culpável. Então, o Jacobs coloca a culpabilidade dentro da conduta. Se ele não podia agir conforme o direito, não existe conduta. Quer dizer, o sujeito só assaltou o banco porque, ou você assalta ou eu mato tua criança, teu filho. Ele não podia agir conforme o direito. Então, para Jacobs, aqui não existe conduta. Então, ele mistura os institutos, né? E coloca a culpabilidade dentro da conduta. Ok? Mas tanto Jacobs quanto Roxin criticam o finalismo, né? Porque o finalismo diz, para que haja conduta, basta o comportamento dirigido a um fim, né?
Ele valoriza demais a finalidade. Conduta é o comportamento dirigido a um fim, diz o finalista. E a teoria naturalística, conduta é o comportamento que produz resultado. Tanto Jacobs quanto Roxin criticam. A conduta não é só comportamento dirigido a um fim ou produzir resultado, comportamento que produz resultado. Aliás, tem crime que nem resultado tem, por exemplo, a tentativa. Então eles se afastam desses conceitos tradicionais do finalismo, da teoria naturalística. Em resumo, então, para Jacobs, conduta é a forma de se expressar contra a norma jurídica, é uma tomada de postura contra a norma jurídica, ok? Bom, dentro dessa linha de raciocínio, podemos ainda avançar um pouquinho nas diferenças. O Roxin, ele propõe um direito penal mínimo, isto é, a lei só pode transformar em crime aquelas condutas que lesam ou põem em perigo os bens jurídicos fundamentais. Então, o direito penal mínimo. Só se transforma em crime aquelas condutas que lesam ou põem em perigo os bens jurídicos fundamentais. Então, não é qualquer comportamento que pode ser transformado em crime. Transformar em crime tem que ser um comportamento que lesa ou põe em perigo um bem jurídico, e não é qualquer bem jurídico, um bem jurídico fundamental para o convívio social. Então, o direito penal ele vai se ocupar de uma parcela mínima de comportamentos. Essa é a visão do Roxin, de um direito penal mínimo. Já o Jacobs, ele autoriza um direito penal máximo, expansivo, porque a lei pode transformar em crime qualquer coisa. É a sociedade que vai definir o que é importante e o que não é. Então, o que a lei definir como crime, então possibilita um valor máximo, um direito penal máximo, um direito penal expansivo, porque a lei estaria autorizada a transformar em crime qualquer coisa. Porque o crime não precisa proteger bem jurídico. O crime visa proteger a norma jurídica. Isto é, os valores da sociedade, a identidade da sociedade, e essa identidade é construída pela própria sociedade. Ok? Então, os limites do direito penal, né? O Roxin, o direito penal tem limites. O direito penal só pode incriminar aquelas condutas que lesam ou põem em perigo um bem jurídico fundamental. Só pode transformar em crime condutas que lesam ou põem em perigo um bem jurídico fundamental para o convívio social. Já o funcionalismo do Jacobs, o direito penal tem limites? Tem limite. Limite tem. Só que é a sociedade que vai impor o limite, né? Então, o direito penal pode incriminar qualquer comportamento que a sociedade repute relevante. Qualquer comportamento que a sociedade acha que é importante incriminar para proteger algum valor. Quer dizer que os valores são definidos pela sociedade. Os valores que constroem a identidade da sociedade são definidos pela sociedade. E a sociedade que vai poder. Então, o direito penal pode incriminar qualquer comportamento que atente contra os valores da sociedade. Acontece que a sociedade às vezes tem valores negativos. Às vezes a sociedade tem valores desumanos. Por exemplo, imaginemos uma sociedade que seja preconceituosa, por exemplo, em relação ao homossexualismo. Uma sociedade que seja preconceituosa em relação ao homossexualismo, ok? Que seja preconceituosa em relação às mulheres. O direito penal de Jacobs poderia incriminar esses comportamentos. Poderia transformar o homossexualismo em crime. Poderia transformar em crime o fato de a mulher andar sem burca, por exemplo, aquele véu que cobre o rosto inteiro. Né, numa determinada sociedade. Quer dizer, alguns valores o direito penal poderia incriminar, ainda que choquem, ainda que esses valores contrariem os princípios da dignidade da pessoa humana. Ok? Quer dizer, o Jacobs e o direito penal tem limite, mas é um limite imposto pela própria sociedade. A sociedade que constrói os seus valores. Então, o direito penal poderia, ainda que sejam valores negativos aos olhos de uma pessoa de bom senso, ainda que sejam valores negativos, a sociedade poderia incriminar comportamentos que violassem esses valores. Tá? E por fim, na forma de interpretação do direito penal também, o Roxin diz que o direito penal tem que ser interpretado conforme a política criminal, conforme os fins da pena, né?
política criminal, os fins da pena. Então, sempre pensando no bem jurídico e trazendo para a interpretação a política criminal. Uma política criminal, não qualquer política criminal, porque nós temos políticas criminais ruins, políticas criminais negativas, não. Trazendo para cá a política criminal, que são as diretrizes, mas uma política criminal boa, uma política criminal baseada em direitos humanos, baseada no Estado democrático de direito. Não é qualquer política criminal. O nazismo tinha sua política criminal, tinha suas diretrizes. Política criminal abrange as diretrizes do direito penal. O funcionalismo do Roquessin diz, o direito penal deve ser interpretado conforme uma política criminal baseada em direitos humanos, baseada nos fins da pena, no Estado democrático de direito. Já o funcionalismo do Jacobs, não. O direito penal vai examinar só a norma em si. Analisa-se a norma em si na interpretação. Não se analisa outros valores que não aquele contido na própria norma. Ok? E o funcionalismo do Jacobs, então, ele consagra um direito penal obsoleto, um direito penal medieval, vamos dizer assim, direito penal medieval. E na Idade Média o direito penal realmente era da forma como Jacobs preconiza, né? Consagra um direito penal medieval. E ele fala também em direito penal do inimigo, tá? Direito penal do inimigo, que eu inclusive abordei já com vocês na primeira aula deste curso. Eu falei do direito penal do inimigo, falei do direito penal do cidadão, ok? É isso, prezados alunos, um forte abraço para vocês.